Amém, glória a Deus, aleluia. Eu gosto de reforçar, né, porque tem uns irmãos que muitas vezes chegam aqui, né, e tudo, e não sabe, né, mas a gente é avivado, viu, irmão? Você não precisa ficar com... Aleluia, aleluia. Eu ali sentada tive uma percepção, né, de que a gente está tão assim familiarizado hoje em dia com as multidões, que a gente se sente meio assim desconfortável quando a gente está em pequenos cultos, né? A gente fica meio assim, sem jeito de falar, de bater palma, de se expressar, porque a gente está acostumado, no meio do juntadão, a gente consegue se soltar mais. Mas lembra daquelas igrejas antigas? Vocês lembram daquelas igrejas antigas como é que era? Então, meus irmãos, a gente é tudo crente raiz aqui, viu? Então, você pode se soltar, ficar à vontade aí, nós somos todos irmãos, vamos todos para o mesmo céu, temos todos o mesmo Pai, aleluia, glória a Deus por isso, sinta-se em casa aqui. Mais uma vez eu reforço, bota um sorriso no teu rosto, que o teu coração esteja cheio de gratidão e que a paz de Cristo possa habitar o teu interior. Você sabe que quando Jesus, os discípulos, eles estavam angustiados após a crucificação de Jesus, eles estavam amedrontados, eles estavam desesperados, porque eles não sabiam o que o futuro reservava para eles. Eles só sabiam que aquele que eles haviam acabado de declarar que era o Messias, tinha morrido. E ali o mundo deles acaba. Messias para o judeu não morre. E o Messias dele tinha morrido. Eles tinham perdido o chão. Quando eles estão todos reunidos no mesmo lugar, de repente, Jesus atravessa a parede, encontra aqueles discípulos e fala: paz seja convosco. Para o coração angustiado, o único remédio é o Jesus que entra na nossa casa e declara: paz seja convosco. O Jesus que atravessa as portas do meu e do teu coração e declara: paz seja convosco. Que essa paz você possa encontrar nessa noite. E que ela possa fazer toda a diferença na sua vida. Amém, meu querido? Aleluia. Então, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 27. O tema da mensagem de hoje é: acreditar é uma ação. Enquanto vocês abrem, aí Tiago é um livro que a gente gosta muito de ler, de visitar. Primeiro porque ele é um livro curto. Depois porque ele é um livro de conselhos extremamente práticos. Então a gente consegue absorver muitos ensinamentos de Tiago de uma maneira rápida. E hoje eu espero que esse livro ele possa trazer ensinamentos para o nosso coração e que possam encontrar um solo fértil, um solo fofinho dentro de nós, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. O tema na minha Bíblia está: a prática da palavra de Deus, e diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido. Quem nunca tinha ouvido esse texto aqui? Quem nunca tinha ouvido esse texto? Eu acredito que ninguém, né? Todos nós conhecemos muito bem esse texto. E antes de mais nada, eu gostaria que a gente entendesse uma coisa. Na criação do mundo, os animais, eles foram feitos para seguir instinto. Então, o animal, ele vê, assim, uma movimentação no céu, ele sabe que a tempestade vai chegar. Ele percebe uma movimentação diferente das ondas marítimas, ele sabe que o inverno está chegando. O animal, ele funciona mediante instinto. Mas o ser humano é diferente. O ser humano, ele foi criado para seguir ordens, para ser guiado, para ser direcionado. E ser direcionado por quem? Para ser direcionado por Deus. Como que a gente é direcionado, queridos? A gente é direcionado pela palavra da verdade. E é sobre isso que Tiago vai falar aqui. Nós precisamos aprender a acolher com humildade a palavra da verdade. A primeira coisa que ele fala no versículo 19 do capítulo 1 é: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Vocês sabem. A verdade é que há uma lei eterna implantada dentro de mim e de você. O livro de Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Há uma lei eterna implantada dentro de cada um de nós. E Tiago vai chamar essa lei de lei perfeita. Lei que traz liberdade e que foi restaurada dentro de nós a partir de Cristo Jesus. Se a gente faz parte da comunidade, se nós somos cidadãos de novos céus e terra, a gente precisa saber. É isso que Tiago está falando. Vocês sabem essas coisas, mas o que a gente precisa saber? Está logo em seguida. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Olha só que coisa interessante. Tiago é uma das cartas pastorais, gerais. O que isso significa? Ele não necessariamente escreveu para um povo, um público específico, como é o caso de Coríntios, como é o caso de Efésios, como é o caso da carta de Gálatas, onde Paulo escreve para um público específico. Aqui Tiago, no capítulo 1:1, ele vai falar que ele está escrevendo para o povo, para as 12 tribos na dispersão. Aqui a gente entende essas 12 tribos, não apenas como as 12 tribos de judeus, mas como as 12 tribos significando a completude do corpo de Cristo, que estava disperso após a perseguição em Jerusalém. Essa é uma carta geral. E aí, ele então está falando um conselho geral. Vocês sabem dessas coisas, mas que cada um de vocês esteja pronto para. Então, dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, existem obrigações específicas e individuais. Primeira coisa dessa noite: se eu e você não fizermos a nossa parte, essa primeira parte do versículo já cai. O vocês sabem o que devem fazer já cai. Porque se a gente sabe o que deve fazer, cada um de nós precisa assumir a responsabilidade aqui. De quê? De praticar a palavra que foi implantada dentro de cada um de nós. E aí é que o negócio fica interessante, queridos, porque esse versículo ele vai expor de uma maneira profunda os nossos corações. Quando a gente lê assim: esteja cada um pronto para ouvir e seja tardio para falar e para se irar, como é que a gente entende esse versículo na vida real? Vamos aqui fazer uma hermenêutica desse versículo na nossa prática de vida. Esteja cada um pronto para falar, tardio para ouvir e pronto para se irar. É ou não é? Ou é só lá em casa que é assim?
Vocês são tudo calmo, tranquilo, né? Ninguém assim precisa chegar na gente e falar assim, calma que eu ainda não terminei de falar, porque vocês ouvem com muita paciência, com muita calma. A gente é assim, muito calmo para ouvir as pessoas, né? Cada vez mais imediatistas. Eu hoje confesso para vocês que tem áudio que se tivesse 3 vezes no WhatsApp eu agradeceria. Para eu conseguir ouvir assim, ó, rapidinho, porque a gente não tem mais tempo de nada nesse mundo. Então ouvir áudio de 10 minutos é uma tortura em 2 vezes. Mas sou só eu que sou assim, porque vocês são tranquilos, calmos mesmo, assim, uma paz. E para falar? A gente também é tardio para falar, né? A gente espera, medita, refresca a cuca antes de soltar assim as pérolas da vida, é ou não é? As fake news cristãs do WhatsApp que nos digam, né? Que você acabou de receber, você já sai disparando e dando treta em grupo, e beleza. E os irmãos tudo se briga, e depois não se fala, e toma ceia, e enfim. A gente é realmente tardio para falar, é ou não é? Então esse versículo ele começa a expor nosso coração. Sabe que, lendo esse versículo, eu lembro de Davi no Salmo 62, dizendo assim para a alma dele: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Alma esperar silenciosa. Vocês conseguem, queridos? Eu confesso que é um exercício contínuo e extremamente doloroso mandar a alma ficar quieta esperando em Deus. Extremamente doloroso. A gente é inclinado a confiar o tempo todo na nossa justiça. Tem frases assim que já se tornaram clichês, a gente já internalizou. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas não suporto injustiça. Mas que tipo de injustiça que você não suporta? Porque Tiago vai falar um pouquinho mais na frente, que a nossa justiça, além de tudo, é parcial. A gente é justo para algumas coisas e extremamente injusto para outras. Sejamos todos tardios para falar, prontos para ouvir e tardios para se irar. Tem um código social que revela rapidamente como que o nosso coração está. Eu gosto de ficar trazendo exemplos porque eu acho que facilita a nossa compreensão de nós mesmos. A gente não tem como escapar e falar assim: eita, que fulano tinha que estar aqui hoje. Vou mandar essa pregação depois para ciclano, ele precisa ouvir isso. É para nós, é para mim, é para mim. Tem um código social e de boas maneiras que diz assim: existem 3 coisas que a gente não bota no assunto se a gente não quiser brigar. O que é, gente? Não pode falar de política, não pode falar de religião e não pode falar de futebol. É ou não é? Por que não pode falar dessas coisas? Porque o coração vem para fora? É isso? É porque o nosso coração vem para fora. E ai de nós, né? Que Tiago já pega a gente na curva aqui. Logo de cara, ele não espera nem a gente respirar, não espera nem a gente molhar o bico. Mas vamos continuar? No versículo 21 ele diz assim: deixando, portanto, toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse deixando que Tiago traz aqui é a mesma palavra que Deus usa em Zacarias, no capítulo 3 de Zacarias. Deixa eu só colocar aqui. Versículos de 1 a 10, quando ele numa visão vê o sumo sacerdote Josué com Satanás ao seu lado, pronto para acusá-lo diante de Deus. E aí, olha só o que Cristo aqui, né, Deus na figura de um anjo com letra maiúscula nesse capítulo,
diz assim: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué, o sumo sacerdote, o Senhor diz: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Esse tire, livre-se de toda a impureza e acúmulo de maldade. O que Tiago está querendo dizer aqui para nós é que a gente precisa se despir. Literalmente, a gente precisa se despir de toda a impureza e acúmulo de maldade. Todas as vezes que a gente confia na nossa justiça própria, todas as vezes que a gente acha que o nosso muito falar vai resolver alguma coisa, todas as vezes que a gente acha que a gente tem razão e que os nossos argumentos, eles são muito incríveis, muito embasados nos vídeos do YouTube, muito maravilhosos, todas as vezes que a gente se autocoloca numa posição dessa, de justiça própria, sabe como que a gente está diante do Senhor? Não muito diferente de Adão, que no momento da loucura do pecado, acha que ia cobrir a sua nudez com folhinha de figueira. Diante do Senhor, a gente está tentando se esconder, só que com folhinha de figueira. Isso é provocado em mim e você por causa do pecado. O pecado, uma das definições de pecado é loucura, porque uma criatura se rebelando contra o seu Criador e achando que há alguma autossuficiência dentro de si, a partir do momento que nem o ar que ela respira e que ela usa para profanar muitas vidas, nem o ar que a gente respira vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Todas as vezes que a gente se coloca nessa posição de autossuficiência, de justiça própria, de sabedoria própria, de pompa, a gente está de novo como Adão, tentando cobrir a nossa nudez com folhinhas, com farrapos. Sabe um exemplo para mim e para você? A igreja de Laodiceia. Laodiceia era a mega church, das tops. Essa era a Laodiceia. Se a gente vivesse no primeiro século, provavelmente ia ser uma igreja que a gente ia assim, visitar uns congressos, umas conferências proféticas. Porque era top. Devia ter um painel de LED do tamanho, isso aqui, de 350 mil reais. Devia ter os microfones mais tops, devia ter os cantores mais tops, a igreja devia ter assim 15 mil membros, 20 mil membros. Laodiceia era a igreja perfeita, rica, próspera. E aí o que Jesus, passeando no meio das igrejas, fala para a igreja de Laodiceia? Eu te aconselho que de mim compre colírio para os seus olhos, ouro, porque esse que vocês estão achando aí, ó, batendo no peito e falando, eu sou autossuficiente, esse não é puro não. E vestes brancas, porque aquela igreja, ela achava que ela estava bem na fita, mas ela estava rota, amassada, quase nua, vestida dos seus trapos de justiça própria e autossuficiência. Todas as vezes em que a gente se coloca nessa posição, a gente corre o risco de também estar assim. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos perdoe. Acolher essa palavra que foi implantada em nós, ela foi implantada por quem? Ela foi implantada pela minha história? Ela foi implantada pelo meu coração bondoso e generoso, que um dia falou, eu preciso me espiritualizar, eu vou para a igreja. Ela foi implantada em nós pelo Espírito. Cada um de nós está aqui hoje, nessa noite, está aí nos assistindo no YouTube, está aqui, porque o Espírito Santo pegou as vestes sacerdotais do próprio Cristo e nos revestiu.
Essa é a palavra que está implantada em nós. E como que a gente tem que acolher essa palavra? Assim como o manso e humilde de coração Jesus Cristo. Com mansidão, a gente tem que acolher essa palavra. Sabe por que com mansidão? Porque a gente sabe que a gente não merecia. Eu e você não merecíamos. Eu não merecia não, querido. Por isso que a gente acolhe com mansidão. Arrogância não cabe no reino de Deus. Soberba não cabe no reino de Deus. E nós temos vivido tempos difíceis e trabalhosos, em que a piedade e a religião, ela facilmente está se confundindo com a nossa arrogância e soberba. Que o Senhor nos ajude. Mas vai ficar pior, aguenta aí, vocês estão aí firme, forte? Aleluia. Vou dar um sorrisinho aqui para vocês, para facilitar a vida. No 22 continua: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A primeira vez que a gente ouve falar sobre bem-aventuranças na Bíblia é no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. É sobre isso que aqui Tiago está falando. Sejam praticantes e não apenas ouvintes, porque aqueles que se esforçam e permanecem praticando a palavra de Deus, eles serão bem-aventurados naquilo que realizarem. Aqueles que são praticantes da palavra de Deus dão fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Por que a gente fala de prática aqui? Eu não sei vocês, querido, mas eu sempre fui assim, o ó do borogodó em matemática. Não entra número na minha cabeça. Eu fico com cara de conteúdo, para fingir que eu entendi, e já era. Na época da escola, como que era esse negócio de matemática para mim? O professor expunha o exercício na lousa, eu falava, que fácil. Nossa, entendi tudo. Uma semana depois, como é que era mesmo? Ixi, vou me dar mal na prova. Já tinha esquecido. Nosso cérebro, ele absorve, no máximo, 10% da informação que a gente recebe. Então, de tudo esse monte de coisa que eu estou falando aqui, pode ser que apenas 10%, com sorte, fique aí dentro de você. E aí, querido, imagina a gente, né, que ouve pregação de manhã, que ouve YouTube de tarde, que ouve podcast de noite. A gente está ouvindo. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um exercício de escuta de conteúdo gospel muito grande, de conteúdo cristão muito grande. A gente está ouvindo, mas assim como a Camila, péssima em matemática, que não praticava os exercícios, desculpa mãe, minha mãe é professora de matemática, tá bom gente? Tá aqui, ó. Não praticava os exercícios como deveria, a gente esquece. Então, o que acontece? Eu ouvi aqui um sermão sobre bem-aventurança, que bênção, lindo, falou comigo. Passei ali na porta, abri meu WhatsApp. Ixi, problema. Eu falei... não é assim? A gente já esqueceu. Não deu uma hora que a gente saiu daqui e a gente já esqueceu tudo. E aí, se a gente não para praticar,
se a gente não para ser um operoso praticante, constantemente esforçando, esmagando. Paulo vai falar que ele esmurra o próprio corpo. É um esforço sofrido para a gente praticar a palavra de Deus. Não é fácil, não. Se fosse fácil, Jesus não precisava ter vindo. A gente dava conta, mas por ser impossível para nós, Jesus veio e fez tudo no nosso lugar. E aí faz com que o Espírito implante em nós essa palavra. Mas nós precisamos ser praticantes, porque se a gente se formar em ouvinte da palavra de Deus, o reino de Deus não é para nós, o reino de Deus é para quem pratica, viu, querido? Então, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. A gente ouve assim de negociações, não, mas é porque eu estou fazendo isso, mas é porque eu estou fazendo aquilo, mas é porque tem que entender que eu estou com estresse, é porque tem que entender que a minha esposa é isso, é que tem que entender, não tem que entender nada, meu querido, não tem que entender, porque nós não vivemos segundo os nossos corações, a gente vive segundo uma palavra que foi implantada em nós. Então não tem que entender nada, meu querido irmão. Você tem que tomar a decisão de aceitar com humildade a palavra que foi implantada dentro de nós e seguir adiante nesse caminho. Chega de desculpa para os nossos pecados, chega de desculpa para a gente seguir os desejos do nosso coração. Ou então, é muito mais fácil a gente ser sincero diante de Deus, porque pode ser que lá na frente Ele nos encontre, do que a gente ficar aqui, culto após culto, justificando a nossa corrupção, as folhinhas de figueira que a gente usa para falar, foi o Adão, foi a serpente, foi a Eva. Não, querido, isso acabou na cruz do Calvário. Nós temos o exemplo supremo do Cristo que habita em nós, e é a Ele que nós seguimos. E seguimos para onde? Para a glória. E onde que Cristo foi glorificado? Aonde, meu querido, que Cristo foi glorificado? Na cruz. A gente segue rumo à cruz. Já estou crucificado com Cristo. Assim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que a gente está tendo Cristo vivendo dentro de nós? Será que quem está do nosso lado consegue sair de perto da gente e falar assim, acabei de ter um encontro com Cristo. Nossa, como eu estou bem, olha, acabei de encontrar Cristo. Estava ali com aquela minha irmã, eu senti Cristo. Será que as pessoas que estão perto de nós, elas estão tendo encontro com Cristo? Ou elas ainda estão tendo encontro com a Camila, com o Júnior, com a Cristina, elas ainda estão tendo encontro com o Edu, com o Marcão? Porque se elas estiverem tendo encontro com a gente ainda, tem muitos de nós que precisa morrer. Muitos de nós. Mas se elas chegarem perto de nós e falar assim, nossa, que perfume gostoso, isso não é perfume de terra, isso é perfume do céu. A gente está começando a trilhar. Esse caminho é assim. A única garantia que a gente tem nesse caminho é que a glória é eterna. É eterna. Ela não passa, ela não acaba. E a gente está caminhando, mesmo com choro nos olhos, mesmo com dor no peito, por um tempo assim, ó, passageiro, que pode acabar amanhã, que pode acabar daqui 10 minutos. A gente não sabe. A gente sabe que vai acabar. Vai acabar. E em um determinado momento, esse céu está sendo rasgado. E a glória de Deus está se manifestando. E aqui na terra só sobe quem for como Cristo. Só sobe Cristo para o céu. Só sobe Filho de Deus para o céu, querido. Carne não sobe para o céu. Não sobe. Entendam isso de uma vez por todas. Carne não sobe. A única coisa que sobe é Cristo crucificado. Por isso que Ele veio. Amém, queridos? Amém. Está acabando, eu prometo. O versículo 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado. Meu Deus. Eu vou embora. O que é que Tiago está exigindo de nós?
O que Ele quer dizer aqui? O que o Senhor quer dizer aqui com tudo isso? Queridos, para nós é impossível. Para nós é impossível trilhar em retidão por esse caminho. Não é igual decisão de fazer dieta. Segunda eu começo, vou no mercado, compro salada, como salada. Terça, não. Aqui não é um alinhamento de atitude, pura e simplesmente. Aqui é um alinhamento de coração. Quando no Salmo 1, Davi ele fala que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Quando ele fala no Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. No 14. No 16, terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. No 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. De todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos teus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não demoro a praticar os teus mandamentos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí ele continua. Aqui o salmista ele não está falando sobre preciso ler a minha Bíblia, porque isso é religiosamente correto e esperado. Não. Ele está falando de algo que ele sente falta, assim como a corça sente falta de água. É algo que é necessário para que ele consiga encontrar vida para viver. Salmo, ele revela que a palavra de Deus, ela não é para me fazer uma pessoa melhor perante a sociedade. Não é politicamente correto. É desejo, é um coração realinhado. Só consegue cumprir a palavra de Deus quem tem um coração realinhado. E Davi sabia disso. Por isso que ele fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, porque ele sabia exatamente quem ele era, assim como eu e você sabemos. Quando a gente olha o nosso reflexo na frente do espelho, quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro, a gente sabe exatamente quem a gente é. E talvez hoje seja o dia da gente clamar ao Senhor para ter um coração realinhado. Tem a história do Eugene Peterson. Eugene Peterson é o autor da Bíblia A Mensagem. Eu acredito que muitos de vocês conheçam essa versão da Bíblia, uma versão contemporânea. E Eugene Peterson, ele um dia é convidado para conhecer Bonovox. Sabe Bonovox? Aquele do YouTube? Pois é. Bonovox, ele, com seu pai num leito de enfermidade, ele começa a ler os salmos do Eugene Peterson para o pai. E aí um dia ele convida o Eugene Peterson para ir até ele, para conhecer a banda. E o Eugene Peterson se recusa. Ele se recusa a ir até o encontro do Bonovox. Por que ele se recusa? Porque ele estava diante de Isaías. Isaías era mais importante. Ele estava traduzindo Isaías. E ele fala, não, eu não posso deixar isso aqui por qualquer outra coisa. Será que a gente faria isso? Para encontrar o Bonovox, a gente larga até os enfermos no hospital. É ou não é, gente? Esse é o nosso coração. É o meu, né? Desculpa, é o meu. Eu falar, gente, é o Bonovox, eu não sei nem falar inglês, mas falar, I love you, you are awesome, ok. Eugene Peterson, ele se recusa
a ir diante dos maiores astros da música pop, ainda vivo, para ficar diante de Isaías. É esse o nível de coração que a gente tem que ter diante da palavra de Deus. A gente vai alcançar esse nível, amém, irmãos? A gente vai pedir por isso nessa noite, que a gente tenha prazer, é prazer, mais do que quando a gente come hambúrguer, entendeu? Mais prazer do que quando a gente come rodízio de comida japonesa. Amém? É esse prazer, aquele assim de, aleluia, glória a Deus. A criação, ela padece à espera, não de religiosos, mas de filhos. E filhos têm prazer pela presença, sentem saudade do perfume. Eu tenho certeza que vocês sabem que relação de pai e filho é necessário ter intimidade. Essa é uma relação que precisa existir com o Senhor. Relação de intimidade. O Senhor não busca por religiosos, Ele busca por filhos. E por fim, meus queridos, a criação ela geme e ela vai continuar gemendo, enquanto a gente ficar focado nos nossos conceitos e opiniões. Como a gente já está crucificado com Cristo, o que vale mesmo é a opinião do Senhor, e ela já está aqui escrita. Nós precisamos mudar de direcionamento diante do Senhor, de posicionamento diante do Senhor. Não como os religiosos que batem no peito para falar, graças te dou, Senhor, porque não sou como esses pecadores, mas como um filho falando, Abba, que saudade do Senhor. Eu quero mesmo é conhecer a Cristo e ser achado nele. É assim que a gente tem que se posicionar, não mais como ouvintes, mas como assíduos praticantes. Uma vez perguntaram para o Chesterton, um grande pensador cristão, um jornal britânico fez uma pergunta e mandou para vários pensadores da época. Assim era a pergunta: o que há de errado no mundo? Era um mundo pós-guerra. E o Chesterton enviou a resposta mais sucinta para aquele jornal. Prezados senhores, : eu, atenciosamente, Chesterton, o que há de errado no mundo? Eu, todas as vezes em que o meu coração não está inclinado ao Senhor, mas está inclinado a qualquer outra coisa. Esse é o problema do mundo. Somos nós que tentamos ser religiosos quando precisamos nos inclinar como filhos. O Senhor nos ajuda nisso, viu, gente? É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita. Viu, querido? Viu, meus irmãos? Se você puder fechar o teu olho aí no teu lugar. A gente vai se conduzir em oração em 2 aspectos. Talvez muitos de nós, por conta da religiosidade, estejamos com as nossas cerviz endurecidas, o nosso coração endurecido, sem sensibilidade, sem choro, sem suspiro, sem desejo pelo Senhor. Só você consegue determinar, só eu consigo determinar, e talvez nem nós. Por isso que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no mais profundo do nosso coração, trazendo à tona tudo aquilo que a gente precisa abandonar, todo o acúmulo de maldade, todo o acúmulo de impureza, todas as folhas de figueira que a gente usa para encobrir ou tentar encobrir a nossa nudez. A gente precisa diante do Senhor ter um coração puro, um espírito reto, inabalável. Então ore aí no teu lugar, para que o Senhor nos livre de toda a religiosidade morta desse tempo, de frieza espiritual, de frieza nos relacionamentos, que o fim tem promovido, os últimos dias tem promovido.
Depois a gente também precisa orar para que a gente consiga acolher com mansidão e humildade essa palavra que limpa, que tem poder de salvar e de nos trazer liberdade e uma vida plena. Quantos de nós ainda têm sofrido porque não conseguem viver uma vida inteira, uma vida completa diante do Senhor? Quantos de nós ainda sobrevivem, respiram porque o ar ainda está no pulmão, mas que não encontram mais alegria, prazer, satisfação na vida, que não encontram sentido na vida, que não encontram paz e alegria, que vivem altos e baixos como as ondas do mar. Nós precisamos do Senhor nos ajudando, nos capacitando para que a gente possa ter essa vida plena, essa vida inteira, essa vida completa. Você que está em casa, o Senhor, Ele nos garante uma vida plena, uma vida completa, uma vida daqueles que correm e sobem com asas como águia, que correm sem se cansar, que caminham sem se fatigar, mesmo sendo idosos. O Senhor é aquele que revigora a nossa força, a nossa energia, a nossa alegria. Oh, Pai querido, oh, Pai de amor, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje é o dia, querido. É o dia do encontro. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e toma o nosso coração nas suas mãos. O Senhor, que é o oleiro, o mais habilidoso, o mais maravilhoso. O Senhor tem um jeito todo especial de moldar e utilizar vasos quebrados. O Senhor refaz. Nos refaça nessa noite, Pai. Que a Tua palavra ela esteja implantada em nós como um tesouro precioso que a gente guarda e não quer perder por nada nesse mundo. Tua palavra é o que traz vida e paz para o nosso coração. Ó Pai, nesse tempo de tanto burburinho, de tantas conversas, de tantas distrações, que o nosso prazer esteja na Tua lei que traz liberdade e que nos salva e que nos purifica. Estão aqui os meus irmãos, Pai, muitos deles quebrados, muitos deles angustiados, mas a Tua palavra ela é consolo e conforto para aflito. Ela é martelo e espada que nos rasga e que revela o mais profundo do nosso interior. Nós confiamos na Tua palavra e confiamos no Teu amor de trabalhar em nós segundo a Tua vontade e o Teu querer. Arranca de nós tudo aquilo que precisa ser tirado. Tudo. Tem muito entulho no nosso coração ainda, Pai. Oh, Senhor, até quando, Pai? Até quando, Senhor, nós queremos parecer com o Senhor? Nós queremos carregar o Teu perfume. Nós queremos ver cumprir dentro de nós o Teu bom e perfeito plano de resgatar para si pessoas de todos os povos, línguas e nações que diante de Ti depositam as suas coroas. Nós queremos estar diante de Ti depositando as nossas coroas também, Pai.
e declarando que digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória, o poder, as riquezas e a sabedoria e a força e a honra e o louvor e tudo é teu, tu és digno, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigada por essa noite, Pai, obrigada por esse tempo. Que o Senhor seja a alegria neste lugar, neste ambiente, nestes corações, nos nossos corações. E a força para a gente encarar esse final de ano, porque nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor dos Exércitos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as eternas consolações do doce Espírito de Deus que implanta em nós a palavra da verdade, estejam com cada um de nós aqui, cada um de nós hoje para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vão na paz do Senhor. Muito obrigada por essa noite. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.